Mas eu gosto muito de Romanos, e eu olho para Romanos como um quinto evangelho, né? Você tem o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, e o evangelho segundo Paulo, né? Como alguns chamam o livro de Romanos. Eu fico impressionado com a estrutura desse livro, né? Paulo escreve Romanos provavelmente a partir de Éfeso, enquanto ele sonhava, ele pretendia ir até a Espanha, chegar até a Espanha com o evangelho pioneiro, que ali ainda não tinha chegado. E ele começa se apresentando, dando as suas credenciais de autoridade no início da carta, até um pouquinho mais extensa da maioria das cartas. Por que ele faz isso? Porque provavelmente ele não tinha ainda conhecido pessoalmente a igreja ali em Roma, uma igreja que enfrentava grandes desafios, né? Uma igreja composta por gentios e judeus, provavelmente havendo aí algum conflito que havia em praticamente todas as igrejas no primeiro século, ali da relação da antiga e da nova aliança, né? Se eu tenho que seguir os ritos judaicos ou não. Isso lá em Romanos 13, 14, a gente vê alguma coisa, né? Mas a preocupação dele aqui no início é de expor o evangelho. Que evangelho é esse, né? Então ele começa apresentando o tema da carta nos versículos 16 e 17. Depois do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai falar da queda de cada um dos grupos, né? Ele começa a falar primeiro dos gregos que não tinham caráter ou nenhum tipo de moral. Depois ele fala dos gregos que tinham alguma moral, mas também eram condenados. E finalmente ele chega falando dos judeus e coloca todo mundo no pacote e fala assim: olha, não tem nenhum justo sequer, seja você grego, seja você judeu, todos vocês estão condenados. E depois do capítulo 4 até o capítulo 6, ele começa a falar da pessoa de Cristo Jesus, o primeiro Adão, o último Adão, né? E do evangelho de fato que transforma, que salva, que redime, né? E que não depende das nossas credenciais, não depende da nossa cultura, não depende das nossas obras. E depois, finalmente, a partir do capítulo 7, ele começa a falar dos frutos desse evangelho. Ele começa a aplicar esse evangelho, seja na vida pessoal, seja na vida civil, obedecendo às autoridades, seja na relação entre a antiga e a nova aliança, falando da continuidade do plano de Deus, principalmente nos capítulos 9 até o 11, e provavelmente ele trata aqui da arrogância dos gentios, que deviam vir ser a maioria na igreja e provavelmente estavam se tornando arrogantes. Por isso que lá no final do capítulo 11 ele fala: se Deus deixou o seu próprio povo ali e mudou agora, os gentios estão prevalecendo, não se torne arrogante, né? Então ele dá um alerta bem forte. E por último, depois de apresentar esse evangelho, ele usa essa carta também como uma carta de propaganda para apoio ministerial para sua ida até a Espanha. Então ele escreve o seu evangelho com alguns propósitos. Essa carta segue aquele esboço da maioria das cartas de Paulo, em que primeiro ele fala da teoria, né, até mais ou menos metade da carta, e depois ele traz aplicações, ele trabalha mais em termos práticos. Então vemos que o evangelho aqui, a essência desse evangelho, ele serve de base para a vida cristã, para a vida civil, para a relação entre culturas diferentes. Ele mostra a história da salvação percorrendo o evangelho e finalmente o evangelho como a base para apoiar o ministério missionário que Paulo pretendia, avançando até a Espanha. E eu gosto muito desse início aqui, Romanos 1, 16 e 17, versão que eu tenho em minhas mãos é a NVI, nova versão internacional, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé,
como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa carta ela é impactante porque alguns filósofos falavam que tudo que vinha de ruim no mundo antigo vinha de Roma. Então, os cristãos em Roma, eles eram confrontados diariamente com aquilo que tinha de pior no Império. O Império Romano, o centro ali, Roma, ele era o centro de todas as barbaridades. Era a cidade mais arrogante, porque ele era o centro do Império do mundo antigo, dos deuses pagãos. Tudo acontecia e partia ali de Roma. Então, para combater esse contexto, para combater essa cultura, a primeira preocupação de Paulo é o Evangelho. E é interessante perceber como lá na Idade Média, à luz de velas, Lutero lê um texto como esse e traz luz para um Evangelho que estava apagado. O justo viverá pela fé. Foi isso que impactou a vida do grande reformador Martinho Lutero, e onde ele começa a sua batalha, e muito por conta disso é que estamos aqui hoje. É porque Lutero olha um texto como esse impacta, porque nesse versículo ele introduz tudo aquilo que ele vem a desenvolver nos capítulos 1 a 3, depois de 4 a 6, e as aplicações do 7 até o final. Aqui é um resumo do que é o Evangelho. Para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para justificar o condenado. E é muito comum nas igrejas, né? Nas igrejas que eu tenho ido, que eu tenho frequentado, às vezes a gente vai pregar, falar de pecado, arrependimento, e fala assim: ó, cuidado, você vai afastar uma pessoa que está se aproximando. Mas se não existe uma condenação, se não existe o arrependimento, não existe Evangelho. Porque se eu não tenho um condenado, eu não tenho razão de justificação. Se eu não tenho um Adão que fez besteira no Éden, eu não tenho por que vir um segundo Adão para redimir, transformar e operar. Quando eu elimino a condenação, quando eu elimino o pecado, quando eu elimino as minhas próprias limitações como um ser humano condenado diante de um Deus santo, eu indiretamente elimino também o tamanho e o poder dessa graça, desse Evangelho que vem resgatar, que vem redimir alguém como eu e você, que não tínhamos nenhum tipo de mérito, que não tínhamos nenhum tipo, nada que viesse a favorecer. E Romanos deixa isso muito claro. Você pode ser um gentil bacana, né? Gentil aqui não é aquela pessoa educada, né? Puxa, como ele é gentil, né? Não, o gentil aqui é um não judeu. Você pode ser alguém que ainda que está fora da antiga aliança, mas seja um cara legal, não é suficiente. Se você for alguém ainda perverso, menos ainda. Você pode vir de uma cultura, aqui a cultura judaica era como uma cultura da antiga aliança, que tinha esse peso. Isso também não é suficiente. Paulo usa essa carta para falar: o Evangelho é Cristo, morto e ressurreto. Como fala lá em Romanos 5,8, Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo Jesus assume o nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Não é algo que eu faço ou que eu deixo de fazer que faz do Evangelho o Evangelho. Por que o Evangelho ele vem na contramão de qualquer religião? Porque qualquer religião, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer alguma coisa para agradar um Deus, para realizar alguma coisa, para me aproximar desse Deus. Quando no Evangelho eu tenho uma barreira e eu sei que é impossível eu me aproximar desse Deus. É esse Deus que vem até mim. Certa vez um colega que ama história me perguntou, a gente conversando sobre propiciação, você transformar inimizade em amizade, aplacar a ira de um Deus irado com o pecado, como vemos na Escritura, e ele falou: qual que é a diferença da propiciação cristã para a propiciação lá da cultura grega, quando uma vila entregava uma virgem em sacrifício a um Deus
que está virado, por isso não mandava chuva, ou tinha terremoto. Qual que é a diferença? Os dois vêm aplacar ira. Em que medida o Evangelho se diferencia dessa outra religião? Eu falo assim, é muito simples. Nessa outra religião, é a vila que sacrifica um ser humano, seja a virgem da vila, seja uma criança, seja uma colheita, seja um animal, o que for, a iniciativa é da vila. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus Cristo, é o próprio Deus que envia o seu Filho. É o Deus irado que providencia a sua própria propiciação. Então o Evangelho segundo Paulo em Romanos é um Evangelho que inicia em Deus e também termina em Deus. E aqui no versículo 16 é bem relevante para alguém que morava em Roma, quando Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho. Paulo está falando para um público que poderia ter motivos para se vergonhar do Evangelho. Paulo está falando para pessoas que os seus vizinhos, os seus familiares, os seus concidadãos, talvez estivessem rindo daquilo que ele cria. Há imagens antigas de um Cristo crucificado com o rosto de um animal, de uma mula, de um burro. Por quê? Porque na cultura grega não faz sentido um Deus que morre. Ou mais, na cultura grega não faria sentido nem sequer um Deus que se faz carne. Quando a gente olha lá para Platão, por exemplo, né, a carne é má, o material é mau, o imaterial é bom. Por isso que uma das primeiras heresias que entra na história da igreja, o docetismo, diz que Jesus ele não era carne de verdade, ele só parecia com carne. Porque na mente grega não faz sentido um Deus que é carne, porque a carne é a prisão da alma. Eu imagino um grego lendo a história de Jesus, não faz sentido. Quando Jesus morre, finalmente o Espírito bom de Jesus foi libertado. O que acontece depois? Ele ressuscita. Não, rapaz, estava bem, você saiu da cadeia, está voltando. Não faz sentido isso na cultura grega. Uma vez uma jovem veio falar comigo: meu professor falou que Paulo tirou tudo da cultura grega. Eu falei assim: o professor ou não conhece a cultura grega, já que ele é professor de filosofia, eu descarto isso, ele deve conhecer melhor do que eu, ou ele não conhece o Evangelho. Bom, eu acho que ele não conhece o Evangelho. Por quê? Porque na cultura grega, um Deus que se faz carne não ressuscita. Quando ele morre, é liberto. Ele ressuscitar é burrice. Então isso não faz o menor sentido. Na cultura romana, então, uma cultura militar, uma cultura de um povo de conquista, de posse, um povo que se achava superior, que dominava, um Deus que morre. Tem sentido esse Deus? Não faz sentido naquela cultura. Então, se eu fosse um cidadão romano inteligente como Paulo, no primeiro século, e quisesse espalhar uma religião, eu não faria uma religião monoteísta, porque não era bem aceita e era o motivo da perseguição do Evangelho. Se os cristãos não fossem monoteístas, provavelmente seria só mais um Deus em meio a tantos outros. Tá? Então não faria isso. Eu não faria um Deus que se faz carne, porque na cultura grega, que era dominante intelectualmente, isso não faz sentido, e eu não faria um Deus que morre. Mas quando a gente olha o Evangelho, esse Deus se fez carne, ele morreu e ressuscitou para aplacar a ira do Deus irado, enviado por esse próprio Deus. E é por isso que Paulo diz assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. O Evangelho, ele não faz sentido em cultura nenhuma, nem na nossa. O Evangelho não faz sentido nem quando a gente tem um presidente cristão, ou supostamente cristão.
sem entrar mais nesse assunto, porque senão divide todo mundo, vão me atacar no Facebook, aquela coisa toda, né? A gente está bem politizado, bem dividido como nação. Mas você pode ter um presidente genuinamente cristão. Ainda assim, esse evangelho vai ser contracultural, porque o evangelho ele não é cultural, ele é eterno. Na Idade Média ele foi contra a cultura, na Idade Antiga ele foi contra a cultura. Quando a gente olha os grandes movimentos de avivamento na Idade Moderna, ele foi contra a cultura. E se hoje nós vivermos esse evangelho, também será contra a cultura vigente, porque o evangelho vai muito além de tudo aquilo que nós enxergamos ou vivenciamos. Ainda assim, se eu sofrer oposição pelos meus amigos, trabalho, família, vizinhos, eu não devo me envergonhar do evangelho. Ah, mas você não sabe o que é estudar numa faculdade pública e ser cristão. Eu tive um gostinho em 2016 na USP, letras. Quase me queimaram vivo quando eu falei que era pastor, né? Eu já vi gente juntando lenha, aquela coisa toda. Loucura. Ah, você quer o dízimo, né, para o país? Eu falei assim, eu quero. Pensou 10% de imposto? Benção. 10% de imposto ia ser maravilhoso. Aí que eu quase apanhei, né, porque eu realmente falei isso para a pessoa. Mas se eu posso estar numa faculdade pública, eu não devo me envergonhar do evangelho, porque ele é poder para a salvação. Eu posso estar no meu trabalho, eu não vou me envergonhar do evangelho, porque ele é poder. Nesse tempo que a gente está aí em busca de um ministério, eu estou trabalhando com planejamento financeiro, seguro, vendendo apartamento, fazendo de tudo, né? Uma doideira. E vamos seguindo. E tive a oportunidade de vender seguro para condomínio. Aí alguém chegou para mim e falou o seguinte: olha, esteja preparado para pagar por fora, porque o síndico vai pedir. Aí eu falei assim, então eu não vou vender. Ah, mas você quer ser o certinho? É? E eu vou pagar o preço. Por crer no evangelho, eu já paguei o preço de sair de onde eu saí. E não vou me vender agora, porque eu não me envergonho do evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. É um evangelho que é poder de Deus, poder de salvação, poder de transformação. É um evangelho que transforma um casamento falido em sucesso para a glória de Deus. É um evangelho que transforma um adolescente rebelde em um cristão genuíno. É o evangelho que transforma uma pessoa imoral, perversa ou pervertida, em alguém santo, para a honra e para a glória de Deus. Porque o evangelho, ele começa e termina em Deus e para Deus. Então não importa o contexto em que eu ou você estejamos vivendo, seja faculdade, seja família, seja trabalho, seja o condomínio, bairro, empresa, governo. Ah, mas você não sabe, eu sou um deputado federal. Você precisa de um pouquinho mais de graça que a maioria, com certeza. Mas não importa, ainda ali você tem que fazer a diferença. E não deve se envergonhar desse evangelho, porque esse evangelho que humanamente não fazia sentido para grego, não fazia sentido para romano e não fazia sentido para judeu, porque judeu esperava o Messias libertador. O que aconteceu com o candidato a Messias? Morreu. Para nenhum dos grandes grupos da igreja antiga o evangelho fazia sentido, mas esse evangelho cresce, transforma a sociedade. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação. É Ele quem atua, é Ele quem faz, é Ele quem transforma. O evangelho deve ser motivo de orgulho e convicção, não um orgulho soberbo, é de eu sou melhor do que você. Às vezes eu tenho vergonha de comentários de crente no Facebook, né? Ah, tomara que fulano morra mesmo, não merece. Peraí, né? É ódio do bem, né? Quase um ódio gospel, né? Não, calma.
Isso não é evangelho. Mas eu preciso ter a convicção do que é o evangelho. Porque hoje a gente tem muita coisa que parece evangelho, mas não é o evangelho. Parece obra de Cristo, mas não é. A gente está trocando na maioria das igrejas o ensino bíblico, teológico, pelo friozinho na barriga e pelo arrepiado. Isso, hoje o Espírito agiu, está arrepiado. Você vai no médico, né? De repente alguma coisa está errada aí, né? Não, o Evangelho não é esse sentimentalismo barato todo. Existe o emocional, o Espírito de Deus pode agir e muitas vezes isso é relevante, importante, ok. Mas nós não dependemos disso. O Evangelho vai muito além disso. Diz também que o Evangelho é poder de salvação. No ambiente conturbado de Roma era necessário a salvação mais do que qualquer outra coisa. E fica claro aqui que o seu histórico religioso não importa. Seja gentil, perverso ou bonzinho, seja judeu. Isso não importa. Do capítulo 1 ao 3, Paulo deixa claro que estão todos igualmente condenados. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Jesus, ele é o único meio de salvação, independente da circunstância, história ou obras. Não tem nada que eu faça que me faça merecer ou desmerecer a salvação. Porque o mérito não depende de mim, depende de Cristo. Certa vez alguém me perguntou assim: pastor, eu não tenho certeza se eu perdi ou não a salvação. E a primeira pergunta que eu fiz: foi você que conseguiu? Se foi você que conseguiu, talvez você tenha perdido, né? Ou nunca alcançado. Mas se depende do mérito de Cristo, então é Ele quem garante. É Ele que chama a responsabilidade. O Evangelho, ele tem um alcance universal de igual modo. A única restrição da salvação é a fé. É crer na pessoa e obra de Jesus Cristo. Não há outro caminho que não Jesus Cristo. Lá na última vez me perguntaram, me questionaram: você é arrogante, você acha que só o seu Deus traz salvação? Eu respondi: é isso. Você entendeu? O Evangelho diz isso. Talvez por isso eu não tinha muitos amigos na USP. Tudo bem. Mas essa é a realidade que cremos. Jesus é o único caminho. Não existe outro. Ele é o único que é plenamente homem e plenamente Deus. É o único que podia satisfazer o tamanho da punição e também nos substituir. Ainda que isso não faria sentido para nenhum dos grandes grupos da época, quando Deus age muitas vezes, nós não compreendemos. E com o Evangelho não é diferente. E versículo 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Esse verso mudou a história do cristianismo várias vezes. Primeiro Lutero, lá na Idade Média, quando ele lê esse versículo, ele fala assim: alguma coisa está errada. Mais tarde, John Wesley também se depara com esse texto e tem a sua história transformada. Ambos olham para o homem como um miserável pecador que precisa de arrependimento e que está condenado. E esse versículo, ele traz luz. Porque esse é um evangelho, é o poder de Deus que justifica um condenado. A justificação é eu tornar justo alguém. Esse é o conceito de justificação. Eu sou justo não pelas minhas ações,
mas pela obra e pessoa de Cristo Jesus, que me tornou justo. É por isso que eu fico impressionado quando eu leio 1 Coríntios, e Paulo chama os coríntios de santos, aos santos em Corinto. Quando eu leio a carta de 1 Coríntios, não sei se você já leu a carta de 1 Coríntios, a gente vê um camarada que tinha relação com a madrasta, igreja dividida, irmão processando irmão. Eu falo assim, gente, eu poderia dar qualquer adjetivo para essa igreja, menos santo. Eu pensei em vários outros que eu nem posso falar aqui em público, senão vocês vão pensar mal de mim. Só adjetivo negativo. Mas eles eram santos não por conta da sua obra, mas por conta da obra de Cristo neles. E essa obra que era capaz de transformar a sua vida, igreja. E é esse conceito, um Deus que de forma incondicional vem até mim e você e nos transforma justos, não pela nossa obra ou capacidade, mas pela obra dele. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo expõe em Romanos. Um Evangelho que não depende de nós, mas que produz frutos em nós. Eu não vou usar mais os membros do meu corpo para o pecado. Romanos capítulo 6. Por quê? Porque do capítulo 1 até o capítulo 6 ele explicou o que é o Evangelho. Então o Evangelho vai produzir em mim, lá o que diz em Romanos 8, 29. A imagem de Cristo sendo moldada em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, para formar a imagem de Cristo em mim e em você. Então a minha vida ela muda, ela é transformada. Eu realizo sim boas obras, eu atuo na sociedade, mas eu não faço isso para ser salvo. Eu faço isso como fruto da minha salvação. Essa é a grande diferença do Evangelho. A justificação, ela começa e termina em Deus e tira a nossa condenação. Então, se eu recusar o pecado, se eu recusar o arrependimento, se eu recusar a condenação, eu perdi a graça poderosa desse Evangelho, que não foi compreendido em nenhuma cultura antiga, mas cresceu, se transformou pela graça e poder de Deus. O Evangelho ele não pode ser de origem humana. Ele teria sido rejeitado por todo mundo. Um grego não ia entender, um romano não ia entender, um judeu não entenderia. Porque o Evangelho, ele vai além das culturas e do tempo. E a justificação, ela não depende de título e nem boas obras. Então, se eu fosse tentar resumir isso tudo aqui em uma frase, em uma grande ideia, seria: o Evangelho é o poder de Deus para justificar o condenado. De repente você olha para a sua vida, para a sua história e fala assim: mas eu fiz muita besteira. É para você esse Evangelho. Mas eu não fiz nada de errado, eu me converti com 4 anos de idade, né? O meu testemunho ele é meia boca, eu confesso. Imagina dando testemunho na igreja. Eu roubava bala, parei de roubar bala, né? Eu chorava, parei de chorar. Eu até pensei um tempo atrás de ir lá na Cracolândia para dar um up no meu testemunho, que é mais forte, né? Falar, usava drogas, depois de pastor ainda daquele... Mas aí depois eu casei, minha esposa não gostou muito da minha ideia, não. Mas eu com 4 anos eu precisava do Evangelho tanto quanto aquele que fez muita coisa errada. Porque seja eu um gentil bonzinho, seja eu um gentil malvado, esse Evangelho é capaz de me justificar, de justificar alguém condenado. Esse é o poder do Evangelho. E talvez você fale assim: eu não entendo. Muita gente não entendeu, porque esse Evangelho ele vai além daquilo que a nossa cultura é capaz de absorver. Ele é um Evangelho eterno. Ele é poder que justifica. Ele é poder que transforma. Ele é poder que salva. Ele é poder que salva. Quero convidar todos vocês a baixar a sua cabeça. Temos uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor é um Deus bom que tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque durante a história da humanidade, o Senhor conduziu a história. O Senhor trouxe até nós esse evangelho que vai além da nossa compreensão, como foi além da compreensão de tantas pessoas no primeiro século. Senhor, ajuda-nos não apenas a compreender esse evangelho, mas a vivenciar esse evangelho poderoso que nos tira da condenação, a condenação que todos merecíamos, o Senhor levou sobre si. Senhor, nos ajuda a compreender que esse evangelho tenha eficácia na vida de cada um de nós, que não nos envergonhemos do evangelho, mas o proclamemos com convicção e poder, porque esse é o evangelho que salva, independente do local, independente da cultura. E oramos em nome de Jesus. Amém.